Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à quarta parte da série de conceitos de programação. Hoje vou continuar falando sobre as linguagens de programação, algumas de suas características, como por exemplo, por que em algumas linguagens as variáveis começam, por exemplo, com um tipo inteiro e terminam com um tipo inteiro, e outras variáveis começam com um tipo inteiro e eu posso terminá-las com o tipo boolean, por exemplo. Que tem linguagens que as variáveis eu tenho que informar que ela é um inteiro e outras linguagens eu não preciso informar, a própria linguagem vai inferir o seu tipo, ou seja, a própria linguagem vai saber qual é o seu tipo. Qual regra determina isso? Por que acontece isso? Entre estes e muitos assuntos serão tratados neste vídeo. Então, vamos começar. Então, pessoal, como é distribuída as características das linguagens de programação. Ela tem a parte dos paradigmas de caráter imperativo ou declarativo. É distribuída também como estrutura de tipos e como grau de abstração. Então vamos ver o que significa cada uma delas. Começando pelo paradigma. O que faz o paradigma? Ele classifica as linguagens baseadas em suas funcionalidades. São dois tipos, o imperativo e o declarativo. O imperativo especifica os passos a serem seguidos. Já o declarativo especifica a relação ou função entre os dados. A estrutura de tipos especifica a tipagem das variáveis, ou seja, se deve ou não especificar o tipo de variável, justamente o que eu mencionei na introdução, que a estrutura de tipos é que vai especificar quais as formas de definir a tipagem das variáveis. Tem também o grau de abstração. Ele funciona como uma escala para linguagens, pois quanto mais baixo, mais próximo da linguagem de máquina, e quanto mais alto, mais próximo da linguagem dos seres humanos. Vou começar falando sobre o tipo imperativo. Ele é dividido em 4 partes: procedural, estrutura de blocos, que é diferente da estrutura de tipos. Aqui pertence à parte do paradigma imperativo. Tem a orientação a objetos e também a computação distribuída. Então vamos ver o que são cada um desses paradigmas. Começando pelo procedural. Ele define procedimentos que contêm passos computacionais a serem executados. Exemplo, Fortran e BASIC. A estrutura de blocos divide o código em blocos estruturais, ou seja, blocos lógicos, como if, then, else, que é o se, então, se não, e o while e do, que é enquanto faça, escrevendo os programas de maneira mais clara e fácil de entender. Exemplos de linguagens que utilizam este paradigma: Algol, Pascal e C. A orientação a objetos. Ele define objetos e relações entre eles. Exemplo: Java, C#, Python e Ruby. A computação distribuída são várias partes que compõem o sistema e estão interconectados por rede. Um exemplo desse é a linguagem Ada, que é a linguagem feita em homenagem a Ada Lovelace, a primeira programadora. Agora tem o paradigma declarativo. Ele é dividido em 2 partes: o paradigma funcional e o paradigma de programação lógica. Então vamos ver quais os objetivos desses 2 paradigmas. Começando pelo funcional. Ele define funções matemáticas para realizar computações e evita dados ou estados mutáveis. Exemplo, a linguagem Haskell. Programação lógica. Os programadores abstraem o programa como um conjunto de predicados que estabelecem relação entre objetos, que são os axiomas, e uma meta, que é o teorema, a ser provado usando os predicados. O exemplo de linguagem, Prolog. Agora eu vou falar sobre a estrutura de tipos. A fortemente tipada e a fracamente tipada são opostas, e a dinamicamente tipada e estaticamente tipada são opostas. Então, vamos ver as características de cada uma delas. Estrutura de tipos. São 4 tipos. Fortemente tipada, que o tipo das variáveis é predefinido e imutável. Exemplo de linguagens Java e C#.
Fracamente tipada. Tipo das variáveis não é definido, podendo modificar-se. Exemplo, PHP e JavaScript. Então, a fortemente tipada, ele começa com inteiro e termina com inteiro. Na fracamente tipada, eu não preciso falar que tipo de variável que é. Eu posso colocar uma variável como x sendo um número inteiro, vamos supor, valendo 2, e depois, no decorrer, eu colocar que agora x vale 25,4. Não tem problema nenhum. As linguagens fracamente tipadas, como elas não me obrigam a deixar um tipo específico, ela vai me permitir colocar o valor que eu quiser colocar naquela variável. Isto não vai interferir. Uma observação: só as variáveis que entram nesta característica de estrutura de tipos. A constante começa com tipo, termina com aquele tipo, porque ela não altera nada do seu tipo ou do seu conteúdo. Tem também a dinamicamente tipada, que é quando o tipo das variáveis é definido em tempo de execução. Exemplo, Python e Ruby. Eu não coloquei, mas o JavaScript é um exemplo de uma linguagem também dinamicamente tipada. Eu não defino que tipo de variável que vai ser, e o próprio JavaScript em tempo de execução é que vai definir. Tem também o tipo estaticamente tipado, que é quando o tipo das variáveis é definido em tempo de compilação. O exemplo do Java e do C. Então, o Java tem que ser definido as variáveis, que não terá alteração, e justamente esta definição será feita em tempo de compilação. Então, ela é fortemente tipada e ela é estaticamente tipada também. Agora, eu vou fazer um exemplo utilizando o Java e o JavaScript, colocando uma variável x como inteiro e como real, para ver como que vão se comportar ambas as duas com esta tipagem. E também eu vou colocar ele depois valendo constante e mostrar como que ele se comporta, tanto Java como JavaScript. Então, vamos começar pelo Java. Então, eu estou utilizando o programa Eclipse. Ele já está estruturado, mas eu não vou entrar em detalhes cada coisa o que significa. Vou focar no conceito de tipagem e de variável constante. Foquem somente na parte da declaração das variáveis. Mais à frente, farei uma série de exercícios com Java e aí eu vou explicando como funciona cada comando. Esta parte é só para mostrar mesmo o comportamento do Java e do JavaScript. Então, eu vou começar declarando a variável x como inteiro e vou atribuir um valor para ela de 100. Este comando de sys.out.println é só para mostrar a variável. Agora eu vou colocar o x valendo 54,2. Eu vou colocar para imprimir os dois valores. Então, vejam que logo de cara ele já coloca que existe um erro. Então, vou prosseguir, vou ver o que ele colocou. Ocorreu uma exceção. Que exceção é essa? Ele colocou problemas de tipos, porque ele não pode converter um tipo real para inteiro, pois ele não aceita essa mudança de tipos de variáveis no Java. Por isso que ele é fortemente tipado. Agora, se eu colocasse 54, vou limpar aqui a telinha. Aí vejam que ele não deu nenhum erro. Ele aceitou normalmente, porque é um número inteiro que foi declarado e eu dei um outro valor como inteiro. Agora eu vou colocar como se o x fosse uma constante. Então, eu vou colocar a palavra final, que no Java é o que determina como uma constante. Vou colocar para executar. De novo, uma seção. Ele colocou que a constante x não pode ter um valor atribuído. Então, a constante eu não posso alterar. Isso porque foi de inteiro para inteiro. Não interessa, ele não aceita que eu atribua um valor para a constante. Agora, vamos ver como o JavaScript vai se comportar.
Então, utilizando a ferramenta Visual Code, eu vou fazer o mesmo exemplo do x, inicialmente sendo uma variável, atribuindo valores a ela e depois sendo uma constante. Então, pessoal, eu falei no vídeo de definições importantes, parte 2, que no JavaScript eu utilizo a palavra let. Eu posso utilizar também a palavra var. A diferença entre elas é que o let é mais usual devido ao seu escopo, não é o tema desta aula. Por enquanto, é bom saber que variável no JavaScript geralmente se põe let. Então, pessoal, eu vou começar declarando a variável x como 100. No JavaScript não precisa pôr ponto e vírgula no final, só se quiser mesmo. Eu geralmente não coloco. Eu vou pedir para ele escrever o variável x. Depois eu vou trocar essa variável, vou copiar e colar para não perder tempo. E agora eu vou colocar ela valendo com 52.1. Então, pessoal, agora eu vou colocar para executar. No JavaScript não teve nenhum problema. Diferente do Java, que é uma linguagem fortemente tipada, o JavaScript é uma linguagem que aceita que você troque os tipos. Um outro exemplo que eu poderia colocar aqui, eu poderia fazer o x valendo uma frase, como bom dia, ou poderia colocar a variável x como verdadeiro. Na hora em que eu for executar, viram que não deu problema nenhum. X valeu inteiro, valeu real, valeu uma string e valeu um boolean. A linguagem JavaScript ela é fracamente tipada, ela não se importa com que valor vai ser colocado ali. Começa com um, termina com outro, mescla ali no meio, não interessa para ele. Ele automaticamente vai inferir que tipo de variável que é e vai aceitar todos os tipos na mesma variável. Agora eu vou colocar a variável x valendo uma constante. Então, eu vou trocar a palavra let por const. Aí, vocês vão ver que houve um erro. Que erro foi este? Eu estou colocando um valor em uma constante. Mesmo sendo uma linguagem fracamente tipada, a constante não se muda nem o valor, nem o tipo. Vou fazer um teste aqui utilizando a palavra var. Viram que teve o mesmo resultado. Neste exemplo, pode ser usado tanto um quanto o outro. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje falando das linguagens de programação. No próximo vídeo, eu vou encerrar as características, eu vou falar sobre o grau de abstração de alto, médio e baixo nível. Vou comparar a linguagem de baixo nível com alto nível, qual que é melhor, qual que é pior, qual deve ser usada. Vou falar sobre áreas que são utilizadas nas linguagens de programação e fazer umas considerações finais. Não deixe de assistir. Se você perdeu os 3 primeiros vídeos da série, que tem a parte de definições importantes e a primeira parte começando a falar sobre as linguagens de programação, sua evolução, seu surgimento, entre outros assuntos, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir esse vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!